Vamos para o noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas de 25% para importações de carros e peças automotivas no país. Ao vivo e direto da Flórida, o Eliseu Caetano chega ao vivo com todos os detalhes aqui para a gente. Eliseu, muito bom dia para você. Qual que é a justificativa, então, do republicano para mais essa taxa, hein? A justificativa é a proteção da economia americana, viu, Soraya? Muito bom dia para você, para o Nonato e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos. Neste momento aqui na costa leste do país, 7 horas da manhã com 36 minutos e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 22 graus Celsius. A gente segue acompanhando esse vai e vem das polêmicas com relação às tarifas para importação e exportação que começa a ser implementada efetivamente a partir do próximo dia 3 de abril aqui nos Estados Unidos. É Donald Trump cumprindo a promessa de campanha, viu? De acordo com as informações divulgadas ontem pela Casa Branca, o que vai acontecer nesse novo momento é o seguinte: existem tarifas com preços diferentes, né? Com porcentagens, melhor dizendo, diferentes, que variam ali entre 2,5% até 27,5%. E esse aumento, de acordo com a Casa Branca, vai ser dado de maneira gradual. Então, ou seja, a partir do próximo dia 3 de abril, quem está ali sendo tarifado em 2,5% pode chegar até 27,5%. E esse impacto, é óbvio, preocupa principalmente a indústria automotiva aqui do país, porque cerca de 50% dos veículos vendidos aqui nos Estados Unidos são fabricados no exterior, enquanto metade dos modelos montados no país utilizam peças importadas. Os analistas dizem que o impacto vai ser sentido no final mesmo no bolso do consumidor americano, ou seja, a classe média deve ser novamente a maior impactada. Montadoras americanas como Ford e General Motors alertam que o aumento dos custos pode sim ser repassado para os consumidores. As novas taxas entram em vigor, como eu disse, no próximo dia 3 de abril e elevam as tarifas, todas as tarifas, em até 27,5% sobre o valor total dos veículos importados. No caso dos veículos elétricos chineses, por exemplo, eles já estavam enfrentando ali uma sobretaxa de 100% desde agosto de 2024 e esse imposto, portanto, subirá aí para 125%, ou seja, dobrando, mais do que dobrando o valor dos veículos elétricos chineses que são vendidos aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Os analistas aqui indicam que essa é uma medida protecionista de Donald Trump. Ele está tentando fomentar a indústria interna e o governo Trump argumenta que as tarifas são sim necessárias para conter a desindustrialização do país e proteger o governo dos americanos. A medida, de acordo com outros, porque a gente precisa ver, ouvir e ler todos os lados envolvidos, né? Obviamente, Nonato e Soraya, tem aqueles analistas mais céticos, né? E eles dizem que essa medida representa um duro golpe para a indústria automotiva e que vai afetar diretamente países como Canadá, México e até mesmo Alemanha e China, que são grandes consumidores e também fornecedores tanto de peça quanto de carro. No Canadá, a gente já tem resposta, viu? No Canadá e no México, o assunto gerou, obviamente, forte reação, né? O primeiro-ministro canadense, o Mark Carney, classificou a medida como um ataque direto à economia do país. No Japão, o governo afirmou que estuda medidas apropriadas para responder à taxação. A União Europeia também já criticou a decisão e deixou aberta a possibilidade de novas negociações para evitar uma escalada da guerra comercial no mundo. A gente vai seguir daqui acompanhando, Nonato, Soraya, e eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e também da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando tudo aquilo que é notícia do dia hoje, aqui nos Estados Unidos e também no resto do mundo. Eu volto com vocês no estúdio. Combinado, Eliseu. Obrigada por enquanto, até daqui a pouco. Vamos conversar com a Daisy Siocari. Ô, Daisy, é o Trump sendo Trump, né? O que ele prometeu, por enquanto, até agora, ele está cumprindo. Você acompanha o pensamento dos analistas, como o Eliseu trouxe, né? De que essa medida pode trazer o reflexo de aumento e também uma certa dificuldade na própria produção desses veículos? Com certeza, Soraya. Isso também pode provocar retaliações dos outros países e prejudicar o multilateralismo, que sempre foi tão importante, principalmente depois do pós-guerra, né? Mas o que a gente vê aqui? A gente vê o Trump falando muito para a base dele, agradando muito a base dele, mas
desafiando esse multilateralismo. E aí tem alguns outros pontos, assim, ele manda um recado direto para a China e para a Europa, especialmente para a Alemanha e para o Japão, e ele coloca os Estados Unidos, ou ele tenta inserir os Estados Unidos num discurso de quem dita e não de quem negocia as regras do comércio global. Então ele acaba pressionando esses aliados históricos, colocando essas imposições, e isso obviamente, como o Eliseu falou, distorce os mercados, e aí vai ter alguma retaliação, isso sem dúvida nenhuma, principalmente para os americanos, né? Então, mas ele tenta aquilo que ele já vinha fazendo desde a campanha, né, Soraya, que é se posicionar como um líder global que protege os empregos americanos. Mas isso vai ter uma consequência que vai ser o aumento dos custos justamente para esses americanos. Mas na narrativa ele acaba construindo essa imagem de super líder.